Boa noite, Pivete. Na coletiva pré-jogo, tanto o Fran Sérgio quanto o Zuluaga falaram sobre o equilíbrio da Série B. E hoje, mesmo com um a menos, o Operário conseguiu segurar o empate. Seria esse jogo um exemplo prático desse equilíbrio da competição? Boa noite, Mel. Boa noite a todos os presentes. A gente sabia que teria um jogo muito difícil pela frente, dada a qualidade do adversário. É um elenco muito forte, né? Um elenco que recebe um alto nível de investimento. Então, nos preparamos bem ao longo da semana, justamente para digerir da melhor forma a performance que nós tivemos contra o Amazonas, que não nos agradou, mas eu acredito que tenha sido um ponto fora da curva. Tiveram diversos agentes que nos atrapalharam e nós nos cobramos muito internamente para que a gente pudesse recuperar da melhor maneira, ajustar os aspectos táticos que ficamos devendo contra o Amazonas. E eu vi nos jogadores um trabalho muito sério no sentido de poder oferecer o melhor ao Operário. Fizemos uma grande semana de preparação, os treinos foram de altíssima qualidade e a gente estava muito confiante de fazer um grande jogo, né? Saímos atrás do marcador, a gente sabe que não é fácil, mediante uma Série B tão equilibrada, diante de um adversário de muita qualidade. A gente conseguiu empatar, virar o jogo, tivemos oportunidades de fazer o terceiro gol. No intervalo, corrigimos alguns pontos, voltamos bem, tanto é que já criamos uma oportunidade com 2 minutos de jogo. Um belo cruzamento do Thales, né, que recebeu uma bola em profundidade do Marquinhos, do Marcos Paulo, e um cruzamento que acabou gerando uma oportunidade cara a cara do Rodrigo, né? Depois, a equipe estava controlando bem a partida. Eu não vi a necessidade da saída do Fran Sérgio, que já tinha amarelo, mas não era um jogo que a gente estava precisando fazer muitas faltas. O Fran estava muito bem na partida, controlando o jogo. E, infelizmente, num lance que ele calculou mal, né? Ele recebeu o cartão vermelho. Depois, eu acho que o Cauã, lateral direito deles, fez uma falta para amarelo, e ele já tinha um cartão amarelo, mas infelizmente o critério não foi o mesmo. Ficamos com um a menos, a equipe soube se organizar bem dentro de campo. Acredito que os jogadores correram dobrado para poder compensar a ausência de um jogador. Nos mantivemos ali bem organizados. O Atlético teve algumas boas oportunidades, principalmente bolas alçadas dentro da nossa área. Mas conseguimos sustentar bem, até puxar alguns contra-ataques, ter algumas bolas alçadas a partir de bola parada. E conseguimos sair com um resultado de empate que não nos agrada. Não foi para isso que nós trabalhamos. Acho que a equipe merecia um resultado melhor na partida, mas é valorizar o ponto conquistado, principalmente pelo contexto de ter um jogador a menos. Jogamos aí mais de 30 minutos com um jogador a menos. Isso não é fácil, né, numa competição como a Série B, mas é valorizar o trabalho dos jogadores e agora já mirar o próximo confronto. Teremos um jogo difícil contra o Remo, mas vamos nos preparar da melhor maneira para poder recuperar os pontos perdidos dentro de casa, fora de casa. Boa noite, Pivete. Primeiro de tudo, eu queria que você falasse, né, sobre essa mudança de postura, né? O Operário foi totalmente diferente do que foi lá em Manaus contra o Amazonas, tanto no 11 contra 11, quanto depois ficou com um a menos. Por que você acha que o time muda tanto, assim, oscila tanto nessa questão de um jogo que foi tão ruim semana passada para hoje que melhorou, é verdade? E uma segunda pergunta só para finalizar, você está recebendo o Thiaguinho já, amanhã abre a janela, queria saber de você como vai ser a atuação também do Operário na janela, já que é esperado muitas mudanças da equipe, não só do Operário, mas de outras equipes que estão em busca de reforços. Eu concordo em partes com a sua colocação, concordo que a equipe oscilou no jogo contra o Amazonas, mas não vem sendo uma constante. Eu acho que aquele jogo foi um ponto fora da curva. Teve o desgaste do jogo contra o Vasco, depois de uma viagem casada, ficamos muitos dias fora, procuramos oferecer o melhor para os jogadores, mas se tem um nível de saturação muito alto. Enfrentamos um campo muito difícil, um adversário com a corda no pescoço, tem profissionais lá no Amazonas também, ficamos abaixo, ficamos devendo, mas isso não vem sendo uma constante, tanto é que já conseguimos dar resposta em termos de rendimento nesse jogo, resgatamos a intensidade que a gente vem demonstrando ao longo de toda a temporada
E em relação ao Thiaguinho, provavelmente ele já tenha condições legais de jogo, já está treinando com a equipe e tenho certeza que vai ser um jogador que vai nos ajudar bastante ao longo da temporada. Boa noite, Pivete. Um empate que sabor de vitória, dá para dizer, por conta do que você acabou de falar, de 30 minutos que jogou com um jogador a menos. Mas a minha pergunta para você é sobre duas alterações que você acabou fazendo. Primeira do Daniel Amorim, né, que estava fazendo ganhando vários duelos, né, dos zagueiros do Atlético. Você acabou tirando ele antes até da expulsão, do gol de empate do Atlético. E logo após a expulsão do Fran Sérgio, você acabou tirando o Bosquilha. Apesar de não estar fazendo um bom jogo, é um jogador que pode decidir a qualquer momento. Queria que você puder, obviamente, justificar essas duas alterações do Daniel Amorim e do Gabriel Bosquilha, por favor, Pivete. O Daniel foi no sentido de aumentar a nossa pressão na saída de bola, colocando um jogador mais descansado, né? E também pela característica do Mingote, a gente analisou que a linha do Atlético estava muito alta, né? E às vezes a bola ficava sem pressão no nosso pé. E o Mingote tem essa característica de ataque ao espaço, né? Um jogador que é muito rápido nessa primeira aceleração. E ele conseguiu, depois, logo que entrou, conseguiu pressionar o Abraão, recuperar uma bola, saiu cara a cara, né? Atacou bem o espaço, mas infelizmente a bola dele parou no Mikael, que fez uma grande defesa. Depois, com um a menos, é normal a gente ajustar a equipe, fechar o meio de campo. Foi por isso a nossa opção da saída do Bosquilha, colocando ali um volante para ajudar o Zuluaga por dentro. E aí já tínhamos feito a alteração do centroavante e ficamos ali numa estrutura do 4-4-1, que os jogadores conseguiram se organizar devidamente, conseguiram ter agressividade nos duelos e tivemos ali o Mingote para a puxada desses contra-ataques. Teve algumas bolas sem pressão, umas bolas descobertas que nós poderíamos ter achado o Mingote no espaço. Infelizmente não conseguimos, né? Mas teve até uma que ele arrasta no meio de 3 defensores, já deve ter chegado na bola com a perna meio inchada ali, não conseguiu finalizar, mas conseguiu levar a bola até a área do adversário. Então valeu a entrega não só dele, como todos da equipe. A gente sabe a dificuldade que é jogar com um a menos. E aí nós temos que ter a humildade para poder ajustar a equipe da melhor maneira possível, porque não deu para ganhar nessa competição, pelo menos empata, porque é muito importante somar ponto. Boa noite, Pivete. Ao final do jogo, conversei com o presidente Álvaro ali e perguntei sobre possíveis reforços para a sequência da temporada. Ele disse que o Thiaguinho chegou, vai ser registrado, mas que não há, assim, nada certo em relação à possibilidade de novos jogadores chegarem. Na sua visão, qual que é a necessidade que o Operário teria hoje, em que setor do campo seria importante a chegada de um jogador ou 2 a mais para deixar o elenco mais forte, haja vista que os demais times da Série B, todos estão se movimentando aí, buscando reforços? Então, nós estamos atentos ao mercado, né? Mas isso a gente trabalha internamente até para facilitar uma possível negociação, né? A gente sabe que o mercado está extremamente inflacionado. O Operário é um clube muito seguro, né? Um clube que tem um orçamento definido, que não extrapola o orçamento já pré-estabelecido, e é assim que consegue honrar todos os vencimentos, consegue pagar todas as contas. Então nós não podemos fazer loucura, mesmo porque a gente tem um elenco de qualidade. Eu confio plenamente em todos os jogadores, mas a gente sabe que na abertura da janela pode ser que a gente perca algum jogador, não temos informação ainda em relação a isso. Então nós estamos monitorando sim o mercado para que, se ocorrer alguma eventual perda, a gente consiga suprir da melhor maneira possível, como foi a vinda do Thiaguinho para suprir a saída do Jaci, né? Então temos aí esse monitoramento, conhecemos bem o mercado e estamos atentos. Pivete, primeiramente, boa noite. Diego Chila, da Rádio CBN. O Operário enfrentou o Vasco, enfrentou o Amazonas nessa fase. Ali foram 11 dias fora de Ponta Grossa. Você teve uma semana para trabalhar os jogadores, seu elenco, para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E agora sim, o Fran Sérgio, mais uma semana você tem para trabalhar contra o Remo, agora fora de casa, um confronto difícil. Como trabalhar e o que trabalhar nessa equipe contra o Remo agora no próximo domingo, e também o mental dos atletas, como manter o ânimo dos atletas para o restante da Série B? O ânimo é só o fato da gente estar envolvido com aquilo que a gente ama, já é significado de motivação completa e plena, né? Então nós temos que estar sempre motivados.
Vamos analisar o jogo da melhor maneira, porque a gente sabe que depois do jogo acontecido, nós, com a cabeça mais fria, né, nós conseguimos analisar de uma maneira mais lógica. Aí, a partir disso, vamos detectar aquilo que nós precisamos ajustar do ponto de vista tático, técnico, para preparar os exercícios da melhor maneira e estimular bem os jogadores para que a gente tenha um excelente nível competitivo lá contra o Remo. Vamos enfrentar uma grande equipe, que, salvo engano, ainda não perdeu, né, na Série B. É uma equipe muito forte, está perdendo agora para o CRB, nem sei se o resultado continua. Mas nós vamos nos preparar da melhor maneira, porque temos uma viagem associada e oferecer as melhores condições para os jogadores, né? Muita conversa, muita análise, muito treinamento, respeitando sempre a necessidade da recuperação deles, principalmente nesse início da semana, para que a gente tenha as melhores condições de fazer um grande jogo lá em Belém no próximo final de semana. Pivete, passadas as 10 rodadas agora da Série B do Campeonato Brasileiro, já dá para fazer algum tipo de avaliação da competição, dos adversários, de momento, como é que vai ser a partir de agora? Falta bastante, ainda faltam 28, mas já são 10 rodadas jogadas. A gente vê, falando em times paranaenses, né? O Coritiba ali numa vice-liderança, o Operário em 9º, junto com o Atlético praticamente em 10º. Como é que dá para fazer essa avaliação dessas 10 rodadas? Então, Nádia, é uma competição extremamente parelha, né? A gente vê que não se tem muita diferença em termos de ponto, está todo mundo ali embolado. Até a gente estava numa situação difícil ali na parte final da tabela, mas ganhamos 3 partidas consecutivas e começamos a brigar na parte de cima da tabela. Então, quando você tem equipes muito próximas em termos de ponto, fica cada vez mais difícil fazer previsões, né? Por isso que eu gosto de trabalhar jogo a jogo. Agora passou o jogo do Atlético, vamos focar essencialmente no jogo contra o Remo para fazer o nosso melhor papel, poder conquistar os pontos fora de casa. Sabemos que não é fácil, mas para continuar pontuando nesse campeonato, porque cada ponto é muito valioso, dado o equilíbrio, né, que a gente vem observando nessa Série B. São equipes muito competitivas, nós precisamos nos preparar da melhor maneira. E aí, até para não perder o foco no momento presente, eu prefiro não despender energia fazendo previsões, e sim focando essencialmente naquilo que a gente precisa fazer no momento presente.